Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para ter companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, que já estão cumpridos, ver os que estão se cumprindo no presente e ver também os que se cumprirão mais adiante. Ou seja, os que faltam por serem cumpridos. Para isto, quero ler em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Os mistérios já cumpridos, os mistérios em cumprimento e os mistérios que se cumprirão. É o nosso tema para esta ocasião. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, nos diz o apóstolo São João: depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Para poder compreender todas essas coisas que já aconteceram, temos que ir ao programa divino que Deus estabeleceu para realizar durante estes tempos que já transcorreram. Por exemplo, as coisas que aconteceram durante a dispensação da graça, encontramos que aconteceram de Cristo até este tempo final. E encontramos que durante a dispensação da graça se realizaram 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, representadas estas eras nas 7 igrejas da Ásia Menor, que foram escolhidas como tipo e figura das 7 etapas pelas quais passaria a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante estas 7 fases entre os gentios, pelas quais a Igreja passaria, para as quais Cristo estaria manifestado em Espírito Santo através de um homem, de um mensageiro em cada era, em cada etapa. Entre os gentios encontramos que Deus enviou o apóstolo São Paulo para a primeira era ou etapa da sua igreja gentia, e São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Em uma ocasião, o apóstolo São Paulo, falando sobre o ministério que Deus tinha colocado nele, o qual os gentios
recebiam e os hebreus rejeitavam. Em uma ocasião em que São Paulo e Barnabé estavam pregando, e houve um grupo grande de hebreus e também de gentios, diz assim no livro de Atos, capítulo 13 diz, versículo 44, em diante diz: no sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, ou seja, aos judeus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Agora vejam como creram todos aqueles que estavam ordenados para quê? Para a vida eterna. Há pessoas que não sabem que a este planeta Terra vêm seres humanos e vivem aqui e estão ordenados para a vida eterna. Suas almas estão ordenadas para a vida eterna, pois vêm de Deus. Esses são os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E nada podemos fazer para ser ou não ser desse grupo dos escolhidos ou primogênitos de Deus. Já vêm destinados e predestinados e eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ou seja, não é de quem quer nem de quem corre, de São Paulo, mas de Deus que tem misericórdia. Por isso é que encontramos que no tempo de Jesus, houve pessoas que creram em Jesus e houve pessoas que não creram em Jesus. Vejam, sempre os que não creram, que são os incrédulos, vejam vocês, são os que causam problema e perseguem o enviado de Deus em todos os tempos. Perseguiram os profetas do Antigo Testamento, quem? Os incrédulos. Perseguiram a João Batista, quem? Os incrédulos. Mesmo sendo religiosos. Perseguiram Jesus, quem? Os incrédulos. E vejam, diz São João capítulo 10, versículos 22 em diante, diz: houve então a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como vos disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. E jamais perecerão.
ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, onde estava? Estava dentro daquele véu de carne chamado Jesus. Isto é, o que foi profetizado por Isaías no capítulo 7, versículo 14, quando disse: o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E será seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Vejam como também, por meio do profeta Malaquias, estava prometida a vinda do Messias. E para preparar o povo para a primeira vinda de Cristo, encontramos que ele enviaria quem? Um mensageiro. E o profeta Malaquias profetizou pelo Espírito de Deus o que aconteceria. Diz no capítulo 3 de Malaquias, versículo 1, diz: eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem enviaria seu mensageiro? Deus. O Jeová do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o anjo do Senhor ou anjo do pacto. É chamado anjo do Senhor quando Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está em seu corpo teofânico. Nessa teofania é chamado anjo do Senhor e é o mesmo Senhor, porque quando apareceu ao profeta Moisés no capítulo 3 de Êxodo, diz que apareceu ao anjo do Senhor numa chama de fogo, em um arbusto, ou seja, em uma sarça ali no deserto, no Sinai, e falou, o chamou, e disse que tirasse suas sandálias, seus sapatos, porque o lugar em que pisava era santo. Por quê? Porque ali estava o Deus Santo. Não porque o terreno por si era santo, mas porque ali estava Deus, o qual santificava esse lugar. Mas vejam vocês, nesse lugar se realizaram muitas guerras. Agora vejam vocês que também quando apareceu o anjo do Senhor a Josué, disse: tira teus sapatos, tuas sandálias, porque o lugar onde estás é santo. Por quê? Porque ali novamente estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Santo dos Santos, e estava santificando. Esse lugar era santificado pela presença de Deus. E agora vejam aqui, quem virá é quem envia seu mensageiro diante dele. Diz: vede, eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. A quem prepararia o caminho? Este mensageiro? Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vejam aqui que é o anjo do pacto ou anjo do Senhor. O Senhor diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, ou seja, Elohim, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Quem viria? Pois o anjo do pacto, o anjo do Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó viria em carne humana no meio do povo hebreu. Por isso é que em São João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja que, quando se fala de Deus, em seu corpo teofânico, se fala do Verbo, desse corpo da palavra, dessa teofania, e depois diz: por todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1, versículo 1 ao 2,
ou ao 3, e depois no versículo 9 diz, no capítulo 1 de São João diz, aquela luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Até temos a promessa que o Verbo, que é a luz, virá à terra, virá a este mundo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? O Verbo. E o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, com o seu corpo teofânico, se fez carne e habitou nesse corpo de carne chamado Jesus. Era nada menos do que Emanuel, Deus conosco, no meio da raça humana, no meio do povo hebreu. O povo hebreu tinha a promessa da primeira vinda de Cristo. E por isso, por meio de um homem nascido no meio do povo hebreu, tinha que se cumprir a primeira vinda de Cristo. E por meio de um homem nascido lá, no meio do povo hebreu, também tinha que se cumprir a promessa do precursor da primeira vinda de Cristo. Que foi quem? João Batista. Quem prepararia o caminho ao Senhor, vejam vocês, foi João Batista. O povo hebreu estava esperando a vinda do profeta Elias. E não sabiam que quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, quando cumpre essa promessa de novo, e vem o profeta chamado desse nome que teve no passado, o que acontece é que Deus envia um profeta desse tempo presente com o ministério daquele profeta do passado. E nesse profeta, o Espírito de Deus que esteve naquele profeta do passado vem manifestado operando o ministério que havia operado naquele profeta do passado. Por isso, quando o profeta Elias foi ser raptado em um carro de fogo ou disco voador, como se chama atualmente, disse a Eliseu, seu servo, pede o que quiseres, antes que eu seja tirado do meio de ti, e te será concedido. Eliseu, que era servo de Elias, disse que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. Elias disse, coisa difícil pediste. Era mais fácil pedir ser rei de Israel ou ser rei do mundo inteiro e seria concedido do que pedir ser um homem com uma dupla porção ministerial para aquele tempo, com o espírito e virtude de Elias, ou seja, com o ministério de Elias novamente em uma dupla porção. Mas Deus tinha dito ao profeta Elias, lá no Monte Sinai, na cova onde ele esteve, na caverna onde ele esteve, tinha dito, regressa pelo caminho pelo qual vieste, e vai e unge Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel, e a Eliseu por profeta em teu lugar, ou seja, por seu sucessor. Assim que o profeta Elias já sabia quem seria seu sucessor. Portanto, o pedido feito por Eliseu estava conforme à vontade de Deus, ou seja, que estava pedindo algo conforme à vontade de Deus. E para a posição que Eliseu ocuparia no programa divino, necessitava o ministério de Elias, e ele o queria em uma dupla porção. Elias disse, coisa difícil pediste. Por quê? Porque uma pessoa não pode dizer, eu quero ser um profeta.
E menos dizer ser um profeta com a dupla porção, com uma dupla porção do Espírito que está em Elias. Porque Deus não permite, não concede um pedido a um ser humano de ser um profeta, porque não é do ser humano quem determina se é ou não é um profeta aqui na terra. É Deus desde antes da fundação do mundo, quem já em seu programa determinou quantos profetas ele enviaria. E o que é um profeta? Um profeta é um homem que vem enviado por Deus à terra com as duas consciências juntas. Vem com um espírito de profeta da sexta dimensão. Porque os espíritos dos profetas pertencem a Deus e são enviados de era em era e de dispensação em dispensação para trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. Vêm da sexta dimensão esses espíritos de profetas e são manifestados em carne humana aqui na terra em seres humanos, ordenados por Deus para esse propósito. Por isso, eles podem ver e escutar na sexta dimensão e ver em outras dimensões e receber a palavra de Deus correspondente a essa era ou a essa dispensação em que estão vivendo. Nesse homem vem selada a palavra de Deus para esse tempo. Vem selado o programa divino correspondente a essa era ou a essa dispensação. E Deus não pode mudar. Ou seja, que Deus não pode dizer, este homem não está funcionando bem, vou trocar por outro homem. Não pode ser porque isso já é um programa divino estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Esse profeta já vem desenhado por Deus para essa era ou para essa dispensação e vem nele selada a mensagem correspondente a esse tempo. E nenhum outro homem pode obter a mensagem para essa era ou para essa dispensação, a não ser o profeta enviado por Deus para essa era ou para essa dispensação. Veja o caso do profeta Moisés. Para o tempo em que o profeta Moisés viveu, tinha que ser cumprida a promessa da liberação do povo hebreu, conforme a como foi dada ao profeta e patriarca Abraão no capítulo 15 do livro de Gênesis. Deus tinha dito ao profeta e patriarca Abraão que sua descendência, vejam vocês, seria grande, mas que seria escrava em uma nação. Vejam vocês, capítulo 15, versículos 12 em diante diz: ao pôr do sol caiu um profundo sono a Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Recordem que ainda Abrão não tinha tido filhos por meio de Sara. Mas também a nação a qual servirão eu julgarei, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz e em boa velhice e serás sepultado. E na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora vejam, como Abraão, ainda sem ter um filho, nem sequer tinha o seu filho Ismael por meio de Agar, e menos o seu filho Isaque por meio de Sara. Sara era estéril e Sara, para esse tempo, tinha uns quantos anos, e Abraão também.
E Deus já está prometendo a Abraão uma liberação para sua descendência, e ainda não tinha descendência manifestada. E vejam vocês, quando também apareceu Deus a Abraão como o rei de Salém ou de Jerusalém, chamado Melquisedeque, diz que Abraão dizimou a Melquisedeque e ainda não tinha nascido Isaque. E diz São Paulo que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi também estava dizimando ali. Porque estava onde? Nos lombos de Abraão. E agora, onde estava a descendência de Abraão, que seria cativa na terra do Egito? Mas Deus não disse qual seria a terra, mas depois pela história sabemos que foi a terra do Egito. E agora, onde estava essa descendência de Abraão? Pois estava nos lombos de Abraão. E agora vejam vocês que para se cumprir tudo o que Deus prometeu, encontramos que Deus trabalha em seu programa e dá sua palavra, e depois sua palavra se materializa à medida que vai passando o tempo. Primeiro é dada a palavra divina e depois se materializa essa palavra de Deus. E agora, vejam vocês que quando Deus fala aqui ao profeta Abraão e patriarca Abraão, de que eles servirão uma nação estranha por 400 anos e depois disso sairão com grande riqueza. Está falando de uma liberação que Deus realizará com a descendência de Abraão, quando tiver se cumprido o tempo da escravidão. E para se cumprir essa promessa da liberação do povo hebreu, Deus necessitava ter um homem, um profeta na terra. Um homem com as duas consciências juntas. Há homens profetas que vêm na terra, os quais vêm com as duas consciências juntas. Uns são enviados para uma era e outros são enviados para uma dispensação. Quando se fala de um profeta grande, se fala, ou de um homem grande, se fala de um profeta. Mas quando se fala de um maior, se fala de um profeta dispensacional. Esse é o tipo de profeta maior que pode existir e que Deus pode enviar à terra. E por isso, quando se cumpriu a primeira vinda de Cristo, veio como um profeta dispensacional, ou profeta da dispensação da graça. E agora, vejam vocês também que para a liberação do povo hebreu, Deus tinha que enviar um profeta dispensacional, que foi Moisés. Ele esteve no meio do povo hebreu por 40 anos e eles não entendiam que esse era o homem, o profeta, para eles, para a liberação do povo hebreu. E quando matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, encontramos que teve que fugir para Midian, porque o faraó estava buscando Moisés para matá-lo, para aplicar a pena máxima, que é a pena de morte, por matar um egípcio. E Moisés se tornou um homem solicitado pela justiça do faraó, buscado pela justiça do faraó, ou seja, se tornou um fugitivo. Mas vejam vocês, isso não impediu para continuar sendo o profeta assinalado por Deus para a liberação do povo hebreu. Um profeta dispensacional e teve esses problemas, mas vejam vocês, Deus não sabia que teria esses problemas? Porquanto todas as coisas operam para o bem, para os filhos e filhas de Deus, quanto mais para um profeta de Deus. Isso ocasionou que Moisés fosse a Midian, onde esteve como pastor de ovelhas por 40 anos, e Deus esteve ali ensinando Moisés, porque a sabedoria que Moisés tinha obtido no Egito, lá, no reino do faraó, não servia para a liberação do povo hebreu, porque não seria com exércitos e espadas, mas com o meu espírito, disse o Senhor. Assim é a obra de Deus, sempre é com o espírito de Deus.
Não é com exércitos e com forças, mas com o meu espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, assim o diz. E agora vejam vocês. Moisés viveu por 40 anos em Midian como pastor de ovelhas e esteve encarregado de todo o rebanho de ovelhas de Jetro, seu sogro. Se tornou como administrador de Jetro, seu sogro. Em todas essas riquezas que Jetro, sogro de Moisés, tinha, que era também sacerdote ali em Midian, e cria no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era da descendência de Abraão também. E agora, vejam vocês, durante 40 anos, Deus tirou de Moisés toda a sabedoria humana e colocou a sabedoria divina. E o ungiu para ser o mensageiro que tiraria o povo hebreu do Egito. Ali no Monte Sinai, quando o chamou, o ungiu. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tinha prometido a liberação do povo hebreu, disse a Moisés, em Êxodo, capítulo 3, vamos ver como Deus diz aqui a Moisés, versículo 6 em diante. Disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci, para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Agora vejam que Deus tinha descido para livrar o povo hebreu, libertar o povo hebreu da escravidão, e agora necessitava um homem, um profeta, para ir nesse profeta e por meio desse profeta se manifestar e libertar o povo hebreu. Moisés pergunta, quem sou eu para que vá fazer isso? Moisés era o profeta de Deus para a dispensação da lei, para a quinta dispensação. E Moisés não seria quem libertaria o povo, mas Deus através de Moisés. Portanto, a obra a realizaria o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que foi quem prometeu libertar o povo hebreu. Vejam vocês que, sem Moisés, a liberação do povo hebreu não podia se realizar. Não importa quanto tempo o povo hebreu estivesse lá no Egito. Se Moisés não fosse, Deus não podia ir em outro homem, tinha que ir manifestado no profeta Moisés, porque esse é o profeta da dispensação do reino, ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. E assim é para cada era e para cada dispensação. A manifestação de Deus sempre é realizada por meio do profeta mensageiro para essa era ou para essa dispensação. Por isso é que diz Deus, por meio do profeta Moisés, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15 em diante,
O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem Deus diz que o povo de Deus está chamado a escutar? Ao profeta que Deus levanta no meio do povo. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. O que falará o profeta que Deus envia? Tudo o que Deus mandar falar. Quando as pessoas têm fome e sede, como diz o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 em diante: fome e sede não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Onde vão buscar? Na boca do profeta que ele envia para esse tempo. Esse é o mensageiro que vem com o pão de vida eterna, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que sai do profeta mensageiro de Deus enviado para cada era e para cada dispensação. E dependendo do tempo da era e dispensação em que a pessoa está vivendo, a pessoa tem que buscar esse mensageiro que Deus envia para esse tempo, para receber a palavra de Deus por meio desse mensageiro, porque essa palavra é o alimento espiritual para a alma dessa pessoa. Porque não somente de pão literal e água literal viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus são os profetas de Deus. Neles é que Deus coloca sua palavra. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 ao 4 nos diz que não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também encontramos que Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 4, versículo 4 e Lucas capítulo 4, versículo 4 diz, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma pessoa, para se alimentar espiritualmente na era de dispensação que lhe correspondeu viver, necessita receber essa palavra, essa mensagem de Deus que Deus dá por meio desse mensageiro, desse profeta enviado para essa era ou para essa dispensação. Não há outra forma. Agora, vejam como, por meio do profeta Moisés, ele nos ensina essas coisas e diz: mas qualquer que não ouvir minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 18 ao 23, nos diz: eu o exterminarei do povo. Perde o direito a ser parte do povo de Deus e, consequentemente, a vida eterna. Porque não é uma coisa da pessoa dizer: eu não estou interessado em escutar essa mensagem que Deus dá por meio desse profeta. Toda pessoa está chamada a escutar a esse profeta. A ele ouvirás, disse Deus por meio do profeta Moisés. E agora vejam vocês como, de era em era, de dispensação em dispensação, Deus enviou profetas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí esteve a palavra de Deus para o povo, para cada era e para cada dispensação. E agora encontramos que no Antigo Testamento, os profetas de Deus foram enviados e o último deles foi João Batista. Porque os profetas, até João Batista, profetizaram, disse Jesus Cristo. Mas os profetas do Novo Testamento, encontramos que começaram com o Senhor Jesus Cristo, o profeta maior,
tanto do Antigo e do Novo Testamento. E depois Jesus Cristo enviou profetas em diferentes etapas. Vejam vocês, São Pedro foi um profeta e também apóstolo. Encontramos que muitos dos discípulos de Jesus Cristo foram apóstolos e profetas. E também entre os anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, que estão colocados aqui neste diagrama, encontramos que alguns deles foram profetas também, como São Paulo, e como Martin também, e como William Branham, foram profetas de Deus, onde estava a palavra de Deus. E os demais mensageiros das 7 eras foram homens de Deus, onde Deus colocou sua palavra, a mensagem correspondente à era em que ele os enviou, e no território onde ele os enviou. E encontramos que na primeira era temos São Paulo como mensageiro, onde estava o Espírito de Cristo manifestado, onde estava o Espírito de Deus manifestado, falando ao seu povo, falando e chamando os escolhidos de Deus correspondentes a essa primeira etapa ou era da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se cumpriu na Ásia Menor. Depois, para a segunda etapa, ou era o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo estava em Irineu, chamando e juntando os escolhidos dessa segunda etapa, lá na França. E foram reunidos na segunda era da Igreja do Senhor. E assim por diante, encontramos que por meio de cada anjo mensageiro, Cristo esteve manifestado em Espírito Santo, chamando e juntando os seus escolhidos em cada era. Depois passamos à sétima era da Igreja Gentia, que se cumpriu na América do Norte, e Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado no reverendo William Branham, que foi o mensageiro da sétima era da Igreja Gentia e foi também o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora, vejam vocês, ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo, no qual esteve o Espírito Santo, Jesus Cristo e Espírito Santo operando o ministério de Elias por quarta ocasião, porque já o tinha operado esse ministério em Elias Tisbita pela primeira ocasião, em Eliseu pela segunda ocasião, porque quando os filhos dos profetas viram que Eliseu tomou o manto de Elias, quando Elias foi raptado ao céu, e o dobrou, e feriu as águas do Jordão, e se abriram as águas do Jordão, disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ali estava o ministério de Elias pela segunda ocasião. Tinha recebido Eliseu o espírito ministerial de Elias. Tinha recebido uma dupla porção do espírito que estava em Elias, conforme a como ele pediu e conforme como estava ordenado por Deus para ser manifestado no profeta Eliseu. E depois a terceira ocasião em que esteve o ministério de Elias manifestado foi em João Batista. E o arcanjo Gabriel, vejam vocês, falando sobre João Batista, diz a Zacarias, o sacerdote e pai de João Batista, o qual não podia ter filhos por meio de sua esposa Isabel, e ambos estavam avançados em idade, diz que terão um filho. Diz, capítulo 1, versículo 13 em diante de São Lucas, diz, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria. Teria prazer e alegria, porque vejam vocês, o pedido de Zacarias e sua esposa Isabel era que Deus lhe desse um filho desde que se casasse, tinham esse pedido, e já quando estão anciãos, o pedido seria concedido. Seu pedido tinha sido escutado por Deus e agora ia ser concedido esse pedido. Tinha sido escutado por Deus quando fizeram pela primeira vez, mas agora seria concedido esse pedido e teria uma bênção muito grande. Por que melhor? Que venha a resposta ao pedido que a pessoa faz a Deus no tempo ordenado por Deus, e não que a pessoa obtenha pela sua própria conta o que a pessoa quer, porque quando a pessoa obtém o que a pessoa quer pela sua própria conta, a pessoa não obtém o melhor, mas quando é Deus quem
dá à pessoa conforme a sua vontade. Vejam vocês, a bênção tão grande que a pessoa recebe. Diz, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. O que é mais importante é que seja o filho, os filhos que a pessoa vai ter, que sejam grandes diante de Deus. Ou seja, que sejam filhos ou filhas de Deus, para vida eterna. E este seria grande diante de Deus, diz, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Como viria esse filho de Zacarias? Com o espírito e o poder de Elias. Para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Assim que João Batista seria o Elias prometido na Escritura, que viria preparando o caminho ao Senhor. E quem disse que seria o Elias que viria, em acréscimo ao que o arcanjo Gabriel já disse? O diz outra pessoa muito importante. Em São Mateus capítulo 11, versículo 13 ao 14 diz, porque todos os profetas e a lei até profetizaram até João. Vem? Os profetas e a lei chegaram até João Batista. Os profetas do Antigo Testamento chegaram até João Batista porque ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E daí em diante viriam outros profetas como Jesus e discípulos de Jesus e anjos mensageiros para eras da Igreja do Senhor. Mas para a dispensação da graça e depois para a dispensação do reino viria um só. E isso vamos ver em algum momento. Agora continua dizendo, e se quiserdes dar crédito, ou seja, se quer receber João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Quem diz também que João Batista é aquele Elias que viria? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois, quando desce do Monte da Transfiguração em outra ocasião, que perguntam sobre Elias, quando perguntam sobre Elias, vejam vocês o que Jesus diz. Vamos ver capítulo 17 de São Mateus, versículo 10 em diante. Os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Vem. O povo hebreu estava esperando a vinda de Elias. Eles pensavam que como Elias se foi no carro de fogo, viria no carro de fogo, ou seja, em um disco voador. E que tinha que ser o mesmo Elias tisbita. Respondendo Jesus, lhe dijo, a la verdade, Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro, falando de um Elias que virá para o tempo final e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e agora fala de um Elias que veio nesse tempo de Jesus. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que lhes falara a respeito de João Batista, porque João Batista era aquele Elias que viria preparando o caminho ao Senhor. Era a voz de um clamando no deserto, um com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, no qual o Espírito Santo estaria operando o ministério de Elias por terceira ocasião.
E depois, vejam vocês, apareceu o Messias, o Cristo do qual João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu não conheci, mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele, esse é ele. Isso fala João Batista no Evangelho segundo São João. E João Batista diz que ele o viu descer sobre Jesus. E por isso deu testemunho que Jesus era o homem ao qual ele estava preparando o caminho. O identificou como Messias e como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora vejam como essas coisas estiveram acontecendo no meio do povo hebreu, conforme como Deus tinha prometido, e o sumo sacerdote, e os doutores da lei, e os sacerdotes, e o concílio do Sinédrio formado, ou constituído por 70 sábios hebreus, não puderam compreender o que estava acontecendo naquele tempo, mas João Batista e Jesus deram testemunho do que estava acontecendo. O precursor e o precursado deram testemunho do que estava se cumprindo conforme os mistérios do reino de Deus para aquele tempo. E vejam vocês, as pessoas não podiam deixar serem levadas pelas opiniões até dos grandes sábios do povo hebreu, nem sequer do sumo sacerdote, porque eles opinavam contra do cumprimento da vinda do Messias e da vinda do seu precursor. Mesmo que diziam que estava esperando Elias, quando veio, vejam vocês, se chamava João Batista e eles diziam: não, aqui diz que vem Elias, literalmente estamos esperando. Mas quando veio, o que veio foi o ministério de Elias em outro homem chamado João Batista. Foi a terceira manifestação ou terceira ocasião em que o ministério de Elias foi manifestado. A quarta ocasião foi no reverendo William Branham. Agora é muito importante entender essas coisas do passado, para que assim não nos passe por cima despercebido o cumprimento das coisas correspondentes a este tempo final. Agora, a quem você teria escutado naquele tempo? A João Batista e Jesus? Ou o sumo sacerdote e o concílio do Sinédrio? E os doutores da lei e sacerdotes daquele tempo? A quem você teria escutado? Se você escutasse quem Deus dizia que escutasse, pois você teria escutado João Batista primeiro e depois Jesus de Nazaré. Porque Deus disse por meio do profeta Moisés, profeta, como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E o povo estava escutando, alguns deles estavam escutando Jesus, mas outros estavam escutando o sumo sacerdote e os sacerdotes daquele tempo. E por isso algumas pessoas não podiam crer em Jesus de Nazaré, mas outros sim podiam crer. Agora vejam que sempre há dois grupos, os que creem e os que não creem. E em que grupo você teria desejado estar? Pois nos que creem. Ninguém quer estar entre os incrédulos. Mas se as pessoas não compreendem o programa que Deus está realizando no tempo que está vivendo, ou que se está vivendo, o que acontece? Alguns vêm estar no grupo dos incrédulos, porque não podem compreender o que está acontecendo, pois se colocam a escutar as opiniões dos que estão contra, do que Deus está realizando. E o que Deus realiza em cada tempo é o que Ele prometeu em Sua palavra. E aí vem então outros opinando contra o que Deus está cumprindo. Mas sempre estará o mensageiro dessa era e dessa dispensação dando testemunho do que Deus está realizando neste tempo. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Assim foi em cada era, assim foi no tempo dos profetas do Antigo Testamento, assim foi no tempo de João Batista e de Jesus, assim foi no tempo dos apóstolos, assim foi no tempo dos 7 anjos mensageiros, e assim é hoje, em nosso tempo. Agora, vimos
que aconteceram todas essas coisas no passado. São promessas que foram cumpridas durante eras e dispensações passadas. Mas para o nosso tempo temos a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E já vimos o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com espírito e virtude de Elias, preparando o povo para quê? Para a vinda do Filho do Homem, para a segunda vinda de Cristo. E agora, vejam vocês, se as pessoas que estavam naquele momento em que João Batista disse que depois dele viria um do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado, e quando viu disse, este é o homem, este é aquele do qual eu disse que viria depois de mim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam João, o apóstolo, e Andrés, o irmão de Pedro, foram atrás de Jesus. Fizeram mal ou fizeram bem? Fizeram bem, porque o precursor vem para preparar o caminho a quem virá depois dele, para que as pessoas que são preparadas sigam o precursado, sigam aquele que virá depois do precursor. E quem viria depois do precursor João Batista seria Jesus de Nazaré. E a ele estavam todos chamados a seguir. Todos os discípulos de João Batista estavam chamados a seguir Jesus, o qual os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Os que ficaram com João Batista não receberam o batismo do Espírito Santo e fogo no dia de Pentecoste. E até que receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo, não puderam receber o Espírito Santo. Vejam vocês como não podem ficar com o precursor. São Paulo encontrou no capítulo 18 ou 19, capítulo 19 do livro de Atos, uns discípulos de João Batista, e veja o que diz. Capítulo 19, versículo 1 em diante diz: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Nem sequer sabiam sobre o batismo do Espírito Santo. E eram discípulos de João Batista, do precursor da primeira vinda de Cristo, do Elias, que tinha que vir naquele tempo, na terceira manifestação do ministério de Elias. Então, tornou-lhe a dizer, São Paulo: em que fostes batizados? Então, responderam: no batismo de João. E eram discípulos de João e tinham sido batizados por João Batista. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus o Cristo. Esse é o trabalho de um precursor: preparar o povo e dizer que creiam naquele que virá depois dele, que é o precursado ao qual ele está preparando o caminho. E agora os discípulos de João Batista, vejam vocês, não tinham recebido o Espírito Santo, mas os discípulos de João Batista que tinham recebido o Cristo, que tinham ido com Jesus, tinham deixado João certamente para seguir Jesus, mas não tinham deixado por problemas, mas que o tinham deixado porque João disse: este é o homem, este é do qual eu disse que virá depois de mim um maior do que eu, o qual os batizará com Espírito Santo e fogo. E para poder receber o batismo do Espírito Santo e fogo, tinha que seguir quem? O precursado ou o precursor? O precursado. Mesmo que tivesse recebido e tivessem seguido o precursor, depois tinham que seguir em frente e receber o precursado e segui-lo. E assim é para o último dia. Deus prometeu um profeta mensageiro para precursar a segunda vinda de Cristo, e essa promessa já se cumpriu. E foi o reverendo William Marion Branham. E agora, para o último dia, temos a promessa de ser cheios da plenitude do Espírito Santo. E quem serão cheios no último dia da plenitude do Espírito Santo?
Os seguidores do precursor ou os seguidores do precursado? Os seguidores do precursado serão os que serão cheios da plenitude do Espírito Santo. Serão os que serão transformados no último dia. E Deus morará em toda a sua plenitude nessas pessoas. E o que será dos seguidores do precursor? Pois os seguidores do precursor que seguirem o precursado receberão a plenitude do Espírito Santo também. E os que não seguirem o precursado, pois ficarão sem a plenitude do Espírito Santo e, consequentemente, ficarão sem a transformação de seus corpos. E essa é uma verdade que é melhor dizê-la abertamente assim, agora, e não esperar a que ocorra a ressurreição e a transformação de todos os santos, porque depois já não haverá oportunidade para outros serem transformados. Os que serão transformados serão aqueles que estarão seguindo o precursado. Assim como a primeira vinda de Cristo, os que seguiriam o precursado seriam os que seriam batizados com Espírito Santo e fogo nas primícias do Espírito Santo. Para o último dia, os seguidores do precursado, na segunda vinda de Cristo, serão os que serão cheios da plenitude do Espírito Santo. Serão cheios do Espírito Santo e fogo no último dia. Serão transformados e assim serão adotados no reino de Deus e terão um corpo eterno para viver por toda a eternidade com Cristo no glorioso reino milenial e por toda a eternidade no reino de Deus. Agora, do que serve um precursor se não aparece o precursado? E do que serve seguir um precursor se depois não aparece o precursado e seguimos o precursado? Se nos detivermos somente com o precursor, pois até aí chegamos. Somente as bênçãos prometidas para serem derramadas sobre os seguidores do precursor serão as que poderá receber. Mas as promessas para serem recebidas pelos seguidores do precursado são as que poderão receber os que seguirem o precursado. Isto é tão claro como que 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2 é 4. Assim simples. E agora, vamos ver o que nos disse João Batista que seria a vinda do precursado. Porque ele esteve anunciando o precursado. E depois, quando viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apresentou o precursado. O apresentou como Cordeiro de Deus. E agora, para a segunda vinda de Cristo, sua obra será como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o que precursa o quarto Elias, William Marion Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. E para todos os crentes, em sua mensagem, é bom conhecer o que ele disse que será a vinda do precursado. O que será a vinda de Cristo? Que será a vinda daquele ao qual ele esteve preparando o caminho todos os dias do seu ministério. Querem saber o que ele diz que será a vinda do precursado ao qual ele está preparando o caminho? Em Apocalipse capítulo 19, aparece o cavaleiro do cavalo branco, do quinto cavalo do Apocalipse, e essa é a vinda de Cristo. E esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, vamos ver quem é. No livro dos selos em espanhol,
página 277, orando o reverendo William Branham disse, em uma parte da oração diz, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E vem para quê? Para chamar os seus escolhidos, chamar os seus. E agora o que será isso? O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19? Diz na página 131 do livro dos selos em espanhol diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo nome, Tem pessoas que não sabem que Jesus Cristo, quando subiu ao céu e se sentou no trono de Deus, recebeu um nome novo. Onde diz isso na Bíblia? O diz. O diz e algumas pessoas não leram ainda. Vamos ver onde diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, ou seja, o nome eterno de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. Agora, vejam vocês como o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, nos fala também deste nome novo. Diz, por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Se requer a voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo, clamando, como quando um leão ruge, 7 trovões, emitindo suas vozes. Isso é a voz de Cristo em sua vinda, como leão, da tribo de Judá, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino. E nessa mensagem, este mistério da segunda vinda de Cristo e do seu nome novo será revelado a todos os filhos e filhas de Deus. Continua dizendo, notem no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus, porque é a vinda do Verbo de Deus à terra no último dia. Assim como foi a vinda do Verbo de Deus, a primeira vinda de Cristo, que era o Verbo encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. E agora, vejamos aqui. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, uma espada afiada, e da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como vem? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias, aí é onde está. Vem, esse ao qual ele está preparando o caminho. E no livro dos selos, página 134, em espanhol diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem que vir o Espírito Santo encarnado no último dia para ser coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque um Espírito não pode ser coroado.
tem que estar manifestado em carne humana. E agora, vejam vocês, na página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que é que ele estava precursando? A vinda da palavra encarnada em um homem, a vinda do verbo encarnado em um homem, a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem e manifestado através de um homem no último dia. É a vinda do Espírito Santo de Jesus Cristo em Espírito Santo em carne humana no último dia, no profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. E por meio dele estará clamando como quando um leão ruge e os 7 trovões emitindo suas vozes. Ou seja, nos falando sua mensagem do Evangelho do Reino e assim chamando e juntando os seus escolhidos no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Aqui em cima, onde ele diz em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer, as coisas que devem acontecer depois das que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia. Agora, as coisas que aconteceram aqui na era da pedra angular no último dia e na dispensação do reino, Cristo as revelará por meio do seu anjo mensageiro, por meio do seu profeta da dispensação do reino, ou revelará tudo isso no último dia à sua igreja, que estará na etapa ou era da pedra angular, etapa que estará se cumprindo no território latino-americano e caribenho, onde estará chamando latino-americanos e caribenhos e colocando-os na era da pedra angular e dispensação do reino, e aí revelando todas essas coisas que devem acontecer neste último dia, neste tempo final. E agora, vejam vocês como a vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, em seu profeta da dispensação do reino, e por meio dele, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo prometeu revelar à sua igreja, agora são reveladas pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, porque em seu anjo vem Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado. Vem o Espírito Santo manifestado em carne humana, nesse último dia, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Revelando todas essas coisas onde? Na era da pedra angular e na dispensação do reino. Vem Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, o qual foi prometido que aconteceria no tempo final, no último dia. E isso seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, a palavra encarnada em um homem. Isso foi o que precursou o reverendo William Marion Branham para ter cumprido no último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e assim chamar e juntar todos os escolhidos de Deus no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. E essas são as coisas que estão acontecendo neste último dia. E as que aconteceram no passado são as coisas que aconteceram durante as 7 eras ou etapas da igreja gentia, que chegaram ao seu final na 7ª era da igreja gentia sob o ministério do 7º anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham. E agora as coisas que se cumprirão mais adiante, entre elas estão a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós os que vivemos, o rapto,
os 30 ou 40 dias que estaremos aqui na terra no corpo eterno, e depois o rapto dos escolhidos, ou seja, a ida com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, e depois os 3 anos e meio da ceia das bodas do Cordeiro no céu com Cristo, onde Ele estará distribuindo os galardões por todos os trabalhos que realizamos no corpo místico de Cristo, na Igreja de Jesus Cristo, e depois, sobre a terra, enquanto estivermos na ceia das bodas do Cordeiro no céu, na terra estarão passando pela grande tribulação. Isso ainda está para ser cumprido, como o rapto também e a ceia das bodas do Cordeiro no céu. E também, depois de terminada a grande tribulação, depois, o regresso de Cristo com sua igreja em corpos eternos para o glorioso reino milenial. E o glorioso reino milenial, onde estaremos como reis e sacerdotes. E depois, que o diabo for solto, por um curto tempo, vem do céu fogo e enxofre e destrói esses exércitos que o diabo terá, e o diabo é lançado no lago de fogo. E depois, o juízo final. O juízo final do trono branco. E depois disso, os que são condenados, lançados no lago de fogo, onde estará o diabo e o anticristo, a besta, e os que saem com vida eterna, as ovelhas que estão à direita no juízo, entram à vida eterna, e depois desse juízo final, a humanidade completa e o planeta Terra, vejam vocês, entra a uma etapa de fogo, um batismo de fogo, pelo qual passa esse planeta Terra, e depois disso, o planeta Terra fica renovado a céus novos e terra nova, e aí estaremos na eternidade. Nunca mais haverá problema sobre o planeta Terra, nem sobre nenhum lugar do universo. Enquanto o diabo e todos os que foram condenados e todos os anjos caídos estarão sendo destruídos no lago de fogo, não sabemos por quanto tempo, mas chegará o fim do lago de fogo e das pessoas que estarão no lago de fogo. E por quê? Haverá um fim para o lago de fogo e para o inferno e para as pessoas que estarão ali? Porque o lago de fogo e essas pessoas que estarão ali não têm vida eterna. E se não têm vida eterna, pois não podem viver eternamente ali. Depois de cumprir a sentença de castigo no lago de fogo, pois deixarão de existir em corpo, em espírito e em alma também. E os justos reinarão com Cristo e estarão no reino de Deus por toda a eternidade. Por isso é que diz a Escritura que o que sofremos não é de comparar com as glórias vindouras que em nós serão manifestadas. Temos que compreender que estamos aqui na terra por causa de um propósito divino, para fazer contato com a vida eterna. E assim, crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo e assim se operar em nós o novo nascimento. E ser parte assim do corpo místico de Cristo, que é sua igreja. E assim estar selados com e para vida eterna. Para que no último dia ser transformados, se estivermos vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Mas se algum morrer, se o seu corpo físico morrer, não tem por que se preocupar, porque ressuscitará em um corpo eterno e viverá por toda a eternidade e se encontrará conosco nesse tempo final. Assim que não há problemas para os crentes em Cristo. Se morrerem, serão ressuscitados no último dia, como Cristo disse, ou seja, no sétimo milênio. E
Se estamos vivos quando ressuscitarem, pois seremos transformados. Essas são coisas que têm que ser cumpridas, mas estamos no processo do programa divino, onde mais adiante serão cumpridas essas promessas. Agora estamos sendo chamados e juntados na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular e onde se abre a dispensação do reino, e onde o ministério de Jesus Cristo e o Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, é manifestado, e são chamados e juntados todos escolhidos de Deus. E estamos no tempo onde Ele está nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, nesse tempo final, no qual nós estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. E à medida que vão sendo cumpridas essas promessas, vão sendo reveladas quanto ao seu cumprimento, ou seja, vão sendo assinaladas como já cumpridas essas promessas neste tempo final. E as que estão por serem cumpridas são assinaladas como promessas que serão cumpridas neste tempo final. E nós receberemos o benefício do cumprimento dessas promessas. Agora, onde estão os que estariam vendo e estariam experimentando as promessas do último dia sendo cumpridas? Aqui estamos na América Latina e no Caribe, vendo o cumprimento dessas promessas à medida que vão sendo cumpridas e recebendo o benefício do cumprimento destas promessas. Fomos chamados e juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E estamos escutando estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, por meio do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, o qual envia para nos revelar essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo enviou, diz aqui, o seu anjo mensageiro. Há muitas pessoas que dizem que são enviados por Jesus Cristo. Mas entre todos os que dizem que são enviados por Jesus Cristo, neste último dia, depois do ministério do sétimo anjo mensageiro, somente haverá um que será o verdadeiro enviado por Jesus Cristo para dar testemunho dessas coisas que em breve deve acontecer. Será um só. Quem será? O anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, dando testemunho dessas coisas que em breve deve acontecer. E através dele é que podemos receber o conhecimento de todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia, das quais já muitas foram cumpridas e outras estão em processo de cumprimento. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho dos mistérios já cumpridos, dos mistérios em cumprimento e dos mistérios que se cumprirão, dos mistérios do reino de Deus ou reino dos céus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materializem em cada um de vocês e em mim também, todas essas bênçãos que Ele prometeu para os seus escolhidos para este último dia. E em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E que os mortos em Cristo em breve sejam ressuscitados em corpos eternos. E que os escolhidos sejam chamados e juntados até o último dos escolhidos, neste último dia. Que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, que em breve até o último dos escolhidos seja chamado e juntado neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos.